Atribuições: assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos dessa lei. Segundo, monitorar a implementação do disposto nessa lei e apresentar relatório periódico sobre seu cumprimento. Terceiro, recomendar medidas indispensáveis à implementação e aperfeiçoamento das normas e o procedimento necessário ao correto cumprimento do disposto nessa lei. Quarto, orientar a respectiva unidade que se refere ao cumprimento do disposto nessa lei e esse regulamento. Artigo 41. O Poder Executivo Federal designará o órgão da administração federal responsável: 1. Pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura de transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. 2. Pelo treinamento de agente público no que se refere ao desenvolvimento de prática relacionada à transparência na administração pública. Terceiro, pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas ao artigo 30. 4. Pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informação atinentes à implementação dessa lei. Artigo 42. O Poder Executivo regulamentará disposto nessa lei no prazo de 180 dias, a contar da data da publicação. Artigo 43, inciso 6 do artigo 116 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 116. 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou quando houver suspeito de envolvimento desta ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Artigo 44, capítulo 4 do título 4 da Lei 8.112 de 1990 passa a vigorar, acrescido do seguinte artigo. 126-A. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilidade civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior, ou quando houver suspeito de envolvimento desta ou outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crime ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Artigo 45. Cabe aos Estados, Distrito Federal e municípios legislação própria, obedecida às normas gerais estabelecidas nessa lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9º, na seção 2 do capítulo 3. Artigo 46. Revogam-se a Lei nº 11.111, de 15 de maio de 2005, e 2. Artigo 22 e 24 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 47. Essa lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Brasília, 18 de novembro de 2011, 190 anos da independência, 123 anos da República. Governo Dilma Rousseff. A Lei de Acesso à Informação, LAI, regulamenta o direito fundamental previsto na Constituição de qualquer pessoa física ou jurídica solicitar e receber informação pública, produzida ou custodiada pelos órgãos e entidade pública. Ela também garante o direito de acesso às informações produzidas ou custodiadas pela entidade privada, sem fim lucrativo que recebe recursos públicos para a realização de ações de interesse público. A publicidade deve ser observada como preceito geral e o sigilo como exceção. A promoção da transparência e do acesso à informação é considerada medida indispensável para o fortalecimento da democracia e para a melhoria da gestão pública. Assim, a transparência pública constitui um dos principais fundamentos da democracia, pois fortalece a capacidade do indivíduo de participar da tomada das decisões que afetam sua vida, ou seja, o cidadão bem informado tem melhor condições de conhecer e acessar seus direitos, como saúde, educação e benefícios sociais. Para garantir o direito de acesso à informação, a Lei de Acesso à Informação prevê duas formas de obrigações que devem ser cumpridas pelos órgãos e entidades. Assim, a transparência no âmbito da administração pública ocorre de forma ativa e passiva. Transparência ativa se dá por meio do atendimento aos pedidos de informação feito diretamente ao órgão da entidade pública. Transparência passiva se dá por meio de publicação proativa na internet de informação de interesse coletivo ou geral, produzido ou custodiado por órgão e entidade.
Eixo temático 5, vou começar agora. Documentos. Documento é toda e qualquer informação registrada em um suporte, papel, microfilme, computador. Um documento é uma carta, um diploma ou um escrito que reproduz um acontecimento, uma situação, uma circunstância. Também se trata de um texto que apresenta dados suscetíveis de ser utilizado para comprovar algo. Documento pode também ser empregado para se referir a papelada de uma empresa, tais como cadastro de pessoa jurídica, alvará de funcionamento, documento que registram as atividades contábeis, livro e guia de arrecadação de imposto, por exemplo. Os documentos estão representados qualquer tipo de registro de informação, pode ser algo físico, como um papel, ou algo digital, como um texto editado por um programa de computador, e que seja armazenado no próprio computador, ou em alguma mídia física externa, podendo ainda ser enviado para outras pessoas através da internet ou por algum dispositivo externo. O que arquivo? Antigamente, os arquivos eram conhecidos como depósito de documento, pois não possuía aspecto que o tornasse de valor, sendo sua finalidade apenas atribuída a seu valor histórico. Com o passar dos anos, foram adquirindo maior valor e concomitantemente foram criados órgãos e estruturas para a conservação e armazenamento dos documentos. Desta forma, foram ganhando espaço e definições de diferentes aspectos. Arquivo foi conceituado como conjunto de documentos oficialmente produzido e recebido por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivado e conservado por si e seus sucessores, para efeitos futuros. De acordo com o Conselho Nacional de Arquivo, CONARC, é definido como designação genérica de um conjunto de documentos produzido e recebido por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizada pela natureza orgânica de sua acumulação e conservado por essa pessoa ou por seus sucessores, para fins de provar a informação. Finalidade e função do arquivo. A principal finalidade do arquivo é servir como fonte de consulta à administração, pois se constitui em documento produzido ou recebido pela entidade mantenedora do acervo, podendo, com o passar do tempo, servir de base para o conhecimento da história. Assim, servindo a administração, compete ao arquivo fornecer informação do documento necessário ao desenvolvimento das atividades, facilitar o acesso aos documentos e colocar à disposição do usuário documentos que forneçam informações de caráter probatório ou simplesmente informativo. O arquivo tem como função principal tornar acessível e disponível as informações contidas no acervo documental sob sua guarda. Gestão de documentos. A gestão de documentos, também chamada de administração de documentos, é um processo essencial no andamento da organização. É necessário estabelecer uma série de práticas que garantam a organização e preservação de arquivo, para que a empresa possa tomar decisões. Recuperar. Gestão documental. Documento de arquivo, documento digital, processo eletrônico, processo híbrido, espécie, ciclo de vida do documento, teoria das 3 idades, transferência, descarte, recolhimento, informação e preservar a memória dos artigos.